Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é a revelação, além da letra, sobre os meios de graça, conforme ensinado pela Igreja Maranata. É confiável? Bom, para esgotar este assunto, eu vou gravar 2 vídeos. Neste primeiro, eu vou apenas mostrar a evolução do entendimento sobre os meios de graças no âmbito da Igreja Maranata. E no segundo vídeo, eu vou mostrar como eu concluí que esta doutrina aplicada pela Igreja Maranata, ela tem as suas bases em dogmas católicos e não se encaixa no que a Bíblia diz sobre o assunto. Mas, como eu sempre digo, eu vou apenas trazer informações para vocês e, ao final, cada um de vocês terá elementos suficientes para chegar às suas próprias conclusões, que, evidentemente, não precisam ser iguais às minhas, tudo bem? Então vamos começar relembrando que, inicialmente, segundo os ensinamentos da Igreja Maranata, Deus havia revelado que existiam 5 meios de graça. E para mostrar este fato, nós vamos usar as apostilas do Trabalho das Senhoras. A primeira apostila que eu tenho comigo aqui, vocês podem ver a capa, né? Ela é de 2001, né? E quando houve então uma revisão do Trabalho de Senhoras para uniformizar este trabalho em todas as igrejas. Nessa apostila, que organiza a primeira etapa desse trabalho, há uma afirmação de que existem apenas 5 meios de graça. Vejam o que diz a apostila. Observamos no livro de Neemias que são usados os 5 meios de graça. Notaram o artigo definido? Então, a apostila descreve quais seriam estes 5 meios de graça. Oração, aí incluído o ritual do clamor, jejum, madrugada, palavra e louvor. Agora, já adiantando um pouquinho daquilo que eu vou falar no segundo vídeo, percebam que a apostila, depois de dizer que graça é um favor imerecido, aquilo que é recebido sem preço, que deixa bem claro que a salvação é uma manifestação da graça de Deus para conosco, mas logo adiante ela afirma que para recebermos as bênçãos do Senhor, pela sua graça, amor, favor, ele nos dá os meios, ou seja, a maneira de como buscarmos estas bênçãos que são, né? Então, repete, oração, jejum, madrugada, louvor e palavra. Vocês conseguem perceber a incoerência disso? Eu digo, primeiro, que a graça é um favor imerecido, aquilo que é recebido sem preço, ou seja, algo que não tem contrapartida, porque é de graça. E logo em seguida eu digo que tem uma série de coisas que você tem de fazer para receber as bênçãos de Deus. Ora, por uma questão de lógica, uma coisa exclui a outra. Por exemplo, se eu pego, né, este relógio, né, e te entrego, digo, toma, ó, esse relógio é seu, é de graça. Isso é um ato da minha graça para com você. Nesse caso, você não tem de me dar nada em troca. Por quê? Se você me der alguma coisa em troca, então não é de graça, né? Se é de graça, não pode haver nada em troca. Se eu disser que você não precisa me dar dinheiro, mas lhe pedir que você se levante às 6 horas da manhã, todos os dias por um mês, e vá à igreja fazer orações por mim, para me agradar por eu ter lhe dado o relógio. Opa, então não é de graça. Por quê? Porque você está sendo constrangido a dar algo em troca, a retribuir aquilo que você recebeu. Então não é de graça, entendeu? Mas isso vai ficar mais claro no próximo vídeo. Agora eu só quero que vocês guardem isso. A Igreja Maranata ensinou para as senhoras, por anos a fio, que só existiam 5 meios de graça. Lembram? Oração, jejum, madrugada, louvor e palavra. Estes 5.
E para que não reste dúvidas quanto a isso, vamos ver então uma segunda apostila de senhoras que foi distribuída para as coordenadoras algum tempo depois da primeira. E nessa apostila, que vocês podem ver a capa aqui, né? Nesta apostila diz claramente que Deus havia dado uma visão a alguém em uma reunião de senhoras, certamente da cúpula da igreja, né? E nessa visão, Deus teria dito para reforçar o ensinamento dos meios de graça para as senhoras da igreja. A primeira parte da visão foi a seguinte: Deus mostrou uma jovem muito linda, com roupas brancas até os pés, andando por um caminho. Uma luz incidia sobre ela e uma voz dizia: reforça os meios de graça. Na sequência da visão, Deus teria mostrado quais seriam os meios de graça. Então, ele começou mostrando a oração, depois falou sobre o louvor, depois falou da madrugada na igreja, depois falou do jejum e, por último, falou da palavra. Na sequência, a apostila apresenta a interpretação, né, o discernimento desta visão, dizendo que a jovem representa o trabalho das senhoras e que o Senhor confirma que este trabalho foi realizado através da operação de cada um desses meios de graça, da mesma maneira que foi mostrado. Mas o interessante é que logo em seguida a apostila diz que o Senhor mostrava ainda que, no momento em que eram feitas as anotações a respeito deste assunto, um anjo pegava na mão da serva que anotava e dirigia cada letra, cada traço que era escrito e dizia que isso está registrado na eternidade para todo sempre. Então, meus irmãos, se isso não ficou claro para vocês, eu vou reforçar. Imaginem um anjo de Deus pegando na mão de uma pessoa e movimentando essa mão para registrar uma visão, né? Cada letra, cada palavra, cada traço. Imagine que está sendo escrito, isso que está sendo escrito são as orientações de Deus que não podem ser entendidas de um modo errado. Por isso o anjo faz questão de dirigir a mão dessa pessoa em cada traço, cada letra que estava sendo escrita. Imaginaram isso? É muito sério, não é mesmo? Parece ou não parece uma psicografia? A pessoa que está anotando, ela não tem como mudar nada. Ela simplesmente está emprestando a sua mão para o anjo escrever, né? O que ele queria ensinar para o grupo de senhoras da Maranata. E o mais sério de tudo isso é que o anjo de Deus faz questão de afirmar que aquilo que estava sendo escrito era um registro da eternidade para todo o sempre. Perceberam? Será que um registro de Deus na eternidade pode ser alterado? Especialmente quando Deus deixa claro que esse registro é para todo sempre? Você teria coragem de mudar isso? Agora vamos observar que Deus ele estava ensinando naquele momento que havia quantos meios de graça? 5 meios de graça. E a apostila vem em seguida tratando de um por um. Primeiro ela trata da oração, depois ela trata do louvor, em seguida ela ensina sobre a madrugada na igreja, depois ela trata do jejum e por último ela traz os ensinamentos sobre a palavra. Então, até aqui, parece que a Igreja Maranata está seguindo exatamente aquilo que o anjo diz para ela, que estes seriam os meios de graça a serem ensinados para todas as senhoras da igreja e isso de um modo uniforme. Essa apostila, logo na sequência, diz que este assunto está de acordo com a orientação do Senhor quando ela afirma que os meios de graça são armas espirituais, fazendo uma referência à luta espiritual, a exemplo do texto de Efésios, capítulo 6, no verso 12, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, vem
o ensinamento sobre Davi e Golias, quando Davi derrota o gigante Golias com uma das 5 pedras lisas que ele escolheu ali no riacho. O interessante aqui é que, segundo a Igreja Maranata, as 5 pedras lisas do riacho, elas representam os meios de graça, os 5 meios de graça. Mas Davi derrubou o gigante Golias apenas com uma pedra e terminou o serviço com o quê? Com a espada do próprio Golias. Eu fico pensando, como conciliar isso com os meios de graça? Ora, 4 pedras, que segundo a Maranata são os meios de graça, não serviram para nada. Eram apenas reservas para serem usadas caso Davi errasse a primeira tentativa, então ele teria mais 4 oportunidades. Davi tinha consciência de que poderia errar algumas vezes, mas estava preparado para tentar de novo se fosse necessário. Mas como conciliar estas 5 pedras com os meios de graça? Será que podemos derrotar o inimigo usando apenas um dos meios de graça ensinados pela Igreja Maranata? Se as 5 pedras do alforje de Davi representam os 5 meios de graça da Maranata, então eu posso concluir que se eu apenas ler a palavra de Deus, por exemplo, isso já seria suficiente para derrotar o inimigo? Os demais meios de graça, então, eu só precisaria usar se o primeiro falhasse? Ou seja, se a palavra de Deus não resolver o problema com o diabo, então eu vou orar, jejuar, louvar, e uma coisa por vez, certo? Ou Davi colocou as 5 pedras na atiradeira e jogou todas as 5 de uma vez só? Ah, mas vocês talvez pensem que todos os 5 meios de graça deveriam ser usados. Então, se for assim, nós temos de reconhecer que não dá para usar o exemplo de Davi, não é mesmo? Por quê? Porque Davi só usou uma única pedra. E depois ele resolveu o assunto com a espada do Golias. Tentar espiritualizar tudo que está no Velho Testamento é sempre um problema e é muito perigoso. Vejam só, se eu quisesse espiritualizar esta passagem, o que seria então a espada de Golias? Afinal, foi ela que resolveu definitivamente a questão, não é mesmo? Será que do ponto de vista espiritual nós podemos usar as armas do inimigo? Será que foi isso que Jesus e os apóstolos ensinaram à igreja? Será que Deus prefere que usemos a espada de Golias ou as armas espirituais de Efésios 6? Vejam só que interessante. Será que, se a nossa luta é espiritual e contra principados e potestades, nós devemos usar o cinto da verdade ou a mentira, que é a arma do diabo? Vocês vão entender isso melhor daqui a pouquinho. Será que nós devemos vestir a couraça da justiça e esperar a intervenção de Deus quando nós somos afrontados? Ou é melhor lançar mão de processos judiciais injustos contra pessoas pobres e ainda com requintes de maldade, processando essas pessoas fora do local onde elas moram para causar mais dano a essas pessoas? Isso é justo? Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos? Esta é a couraça da justiça. Será que nós devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz? Ou devemos promover e incentivar a guerra contra irmãos que não fazem parte da nossa denominação? Será que nós devemos usar o escudo da fé e confiar que Deus é a nossa proteção? Ou devemos confiar no poder econômico, no dinheiro, nos políticos, nos amigos importantes, para ficarmos então protegidos contra as investidas do mal? Será que nós devemos usar o capacete da salvação para ficarmos livres de más influências e heresias destruidoras? Ou nós precisamos proibir as pessoas de se reunirem com familiares ou ter amizades com quem não é da igreja, nem Facebook, com amigos que não são da igreja? Será que nós devemos usar a espada do Espírito, pura e simples, para repreender o diabo, assim como Jesus fez no deserto?
Ou devemos usar revelações dadas por anjos que ensinam coisas que não estão na Bíblia e coisas diferentes do que estão expressamente escritos na Bíblia? Bom, meus irmãos, parece que o ensino sobre as armas espirituais, que usa o exemplo de Davi e Golias, não está se encaixando muito bem com a palavra de Deus, não é mesmo? Nem do ponto de vista da lógica e nem do ponto de vista espiritual. Mas voltando aqui para os meios de graça, o que importa agora é que vocês percebam que no ano de 2001, já no ano de 2001, a Maranata deixou bem claro para todas as senhoras que havia apenas 5 meios de graça. E que isso foi ensinado por um anjo que fez questão absoluta de ele próprio pegar na mão da pessoa que estava anotando para que não houvesse erro neste registro, para que ninguém mudasse nada, porque esse era um registro constante da eternidade para todo sempre. Lembram? Tudo bem até aí? Agora vejam só que curioso. Recentemente, a Igreja Maranata criou uma apostila com um programa de aula para novos convertidos. Essa apostila eu vou mostrar aqui, eu recebi ela no grupo do WhatsApp da Amai-vos, né? Onde a Roseli perguntou se alguém sabia se o ensino de Davi ainda estava, né, sendo utilizado na igreja. E é interessante que a 6ª aula dessa apostila tem um ensino sobre os meios de graça. E o interessante é que no item que se refere ao número dos meios de graça, a apostila diz o seguinte: é comum ouvirmos dizer que são 5 ou 7. Como assim é comum ouvirmos? A impressão que fica é que alguém disse isso, mas eu nem mesmo sei quem foi. Nós vamos continuar. É comum ouvirmos dizer que são 5 ou 7, mas na verdade, limitar os meios de graça significa limitar o próprio Espírito Santo. Assim sendo, podemos dizer que os meios de graça são ilimitados. Até imposição de mãos entrou na lista dos meios de graça. Meus irmãos, vejam só que curioso. Quando se diz, na verdade, não são 5 nem 7, na verdade, são ilimitados. Isso significa dizer que 5 ou 7 não condizem com a verdade. Ou seja, se não é verdade, é mentira. Sim, sim. Não, não. É difícil de entender isso? O que passa disso procede de onde? Do maligno. Eu vou tentar ser mais claro. O que foi dito é o seguinte: as pessoas que dizem que são 5 ou 7, eu não sei quem disse isso, essas pessoas não estão falando a verdade. Por quê? Porque a verdade é que são ilimitados os meios de graça. Perceberam? Não é incrível isso? Afinal, quem disse que são 5? Não foram eles próprios? Não foi um anjo que revelou isso a eles? Eles não disseram que 5 meios de graça, né, foi uma revelação de Deus que deveria ser reforçada, inclusive, na igreja, registrado para todos sempre na eternidade? Você não fica perplexo com isso? Eu fico. E eu vou falar apenas por mim. Eu não gosto quando mentem para mim. E eu ainda fico mais desconfiado quando um anjo mente para mim. Mas, se não foi um anjo que mentiu, quem mentiu? Meus irmãos, vejam bem, nós podemos não saber quem mentiu, mas de uma coisa nós sabemos: quem usa o nome de Deus para contar mentiras, imaginações da mente sobre formas de visões e revelações, por mais bem intencionado que seja, isso é muito sério. Abrir a Bíblia aleatoriamente para confirmar uma coisa que não está na Bíblia e que ainda se revela ser uma mentira da mente, né, saída da mente de alguém, é uma coisa muito séria. É preciso ter temor. Veja só o que diz o livro de Deuteronômio no capítulo 18, no verso 20.
Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. Deuteronômio 18, 20. Agora vejam o que disse o profeta Zacarias no capítulo 13, verso 3. E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe advertirão: você tem que morrer porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. Zacarias 13, 3. Perceberam a seriedade com que essa questão foi tratada no Velho Testamento? Quem fala em nome de Deus, o que ele não disse, é comparado a quem fala em nome de outros deuses, e a sentença da velha aliança para esse tipo de comportamento irresponsável, ou quem sabe sob a influência de espíritos malignos, qual era? A sentença era a morte. E hoje? Ora, Jesus diz que não tem parte com quem fala ou quem segue a mentira. Querem ver? Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. João 8, 42 a 45. Perceberam? Quem cria ou reproduz visões mentirosas, Jesus diz que não tem parte com ele. E qual é o fim dos mentirosos? A morte, não é mesmo? Então, o fim daqueles que falam em nome de Deus, o que Deus não disse, é sempre o mesmo, seja no Velho ou seja no Novo Testamento. O fim é a morte. Vejam só o que diz o livro do Apocalipse. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, e agora coloca no mesmo patamar destes, todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. É por isso, meus irmãos, que eu não acho que essas coisas mal explicadas sejam irrelevantes. Algo que não devemos nos preocupar quando temos uma obrigação moral. Nossa obrigação moral e espiritual é falar a verdade. Será que não temos que nos preocupar com isso? Eu sei que nós podemos errar, que nós podemos evoluir o nosso entendimento sobre algumas questões, que nós podemos corrigir falhas do passado, assim por diante. Mas quando alguém diz que aqui tudo é revelado, que Deus confirma tudo pela consulta à palavra, e depois você descobre que Deus não pode estar neste negócio, porque Deus não tem parte com a mentira, isso é muito frustrante, não é mesmo? Você quer ser contado com aqueles que dizem mentiras em nome de Deus? E pior, que nunca se arrependem disso? Pensem, meus irmãos. Agora, voltemos à questão da visão do anjo que deu uma orientação para as senhoras. Se essa visão, que veio da cúpula da igreja, da turma mais consagrada da igreja, se esta visão não é verdadeira, e essa é apenas a minha conclusão, então, quem garante a você que todo o restante das revelações que vieram da mesma cúpula, dadas, que dizem que foram dadas por um anjo, e inclusive que foram consultadas, quem garante que são de Deus? Quem garante isso a vocês? A pessoa que disse que tomou café com o anjo? A pessoa que disse que consultou a Deus abrindo aleatoriamente a Bíblia? Meus irmãos, será que
Alguém que preza pela verdade, pela sinceridade, pela honestidade, acharia essa história desse anjo alguma coisa sem importância? Será que é só jogar agora debaixo do tapete e esquecer disso e dizer, não sei quem disse, alguém disse que eram 5, eu não sei quem foi? Será que ninguém precisa de explicação neste caso? Meus amados, perdoem-me se vocês acham que isso é uma bobagem, mas eu não vejo as coisas assim. E é exatamente por isso que eu comecei a examinar todas as outras revelações além da letra, como vocês devem estar vendo, né, nos vídeos que nós estamos colocando no nosso canal. Um dia me fizeram acreditar que tudo era revelação de Deus, vinda diretamente do Espírito Santo. Mas quando eu fui verificar, comparar com as Escrituras Sagradas, eu cheguei a algumas conclusões e eu estou compartilhando com vocês. Mas estas são apenas as minhas conclusões. E eu respeito se a conclusão de vocês for diferente, tudo bem? Talvez vocês prefiram acreditar em uma revelação além da letra e não no que a palavra de Deus diz expressamente. Pode ser, tudo bem. Talvez vocês prefiram estar na revelação e não na letra. E eu respeito isso. Mas seria muito bom se você estivesse pelo menos consciente de que esses anjos que ensinam coisas além da letra, às vezes eles mudam de ideia. Mas a palavra de Deus, aquela que está escrita, registrada expressamente, essa não muda. Jesus disse o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. Jesus disse que ainda que nós, Paulo disse que ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que nós lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. É por isso, meus irmãos, que a maneira mais segura de nós dizermos aquilo que pensamos ser a vontade de Deus é mostrando qual o texto e o contexto bíblico que está nos levando objetivamente a essa conclusão. Nós podemos errar ao interpretarmos um texto bíblico, isso pode acontecer. Eu posso errar, claro, evidentemente. Mas que o meu erro não seja por uma falha de caráter. Eu prefiro errar por ter compreendido mal um texto bíblico do que errar por ensinar coisas que nem mesmo estão na Bíblia. Coisas de anjos que ensinam, mas que não encontram amparo nas Escrituras Sagradas, ensinamentos e revelações além da letra. Essa é a minha posição, o meu pensamento. E eu respeito se você pensa diferente. Vejam bem. Agora, vamos no próximo vídeo ver quantos são os meios de graça. Segundo a Bíblia Sagrada, são 5? São 7? São ilimitados, como está ensinando agora a apostila da Igreja Maranata para os novos convertidos? Esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Eu espero você lá. Se você tem dúvidas em relação a esta questão, em breve nós vamos colocar o vídeo que é a continuidade deste. Que Deus abençoe a sua vida e até lá!